Quando Ana Silva subiu ao palco da conferência de imprensa para anunciar o seu casamento com a namorada Sofia Mendes, os pais dela, sentados na primeira fila, começaram a chorar copiosamente e o silêncio que se seguiu na sala lotada de jornalistas fez com que todos percebessem que aquele momento não era apenas de alegria, mas o início de um pesadelo que ameaçava destruir tudo o que Ana havia construído. Aos 35 anos, Ana era uma das advogadas mais respeitadas de Lisboa, especializada em casos de direito corporativo, e o anúncio público do casamento com Sofia, uma assistente social de 32 anos, era para ser o culminar de 5 anos de uma relação discreta que agora explodia em plena luz do dia. Mas o choro do pai, juiz reformado, e da mãe, professora aposentada, não era de emoção feliz. Era um choro carregado de algo mais profundo, algo que os jornalistas presentes captaram imediatamente com as suas câmaras a disparar sem parar. Ana sentiu o coração apertar-se quando o pai, Manuel, se levantou devagar, limpando as lágrimas com a mão trêmula, e murmurou palavras que ninguém mais ouviu, mas que mudariam o rumo de tudo. A conferência terminou em caos, com perguntas sobre o impacto na carreira dela e rumores que já circulavam nas redes sociais. No carro a caminho de casa, Sofia segurou a mão de Ana com força. Eles vão aceitar, Ana. Sempre aceitaram tudo. Mas Ana sabia que não era assim tão simples. Naquela noite, em casa dos pais no bairro histórico de Alfama, a conversa que se seguiu foi o primeiro golpe. Manuel revelou que um antigo cliente, o empresário Miguel Costa, tinha ligado horas antes para anunciar uma queixa formal na Ordem dos Advogados. O motivo? A exposição da relação de Ana com Sofia estaria a comprometer a imparcialidade num caso milionário que ela defendia para a empresa dele, um processo de fraude fiscal que envolvia políticos influentes. A tua vida privada está a tornar-se pública, filha, e isso pode custar-te a licença, disse o pai com a voz embargada. Ana sentiu o mundo girar. Proteger a carreira significava talvez adiar o casamento, mas proteger Sofia significava enfrentar o escândalo de frente. A pressão da família era imediata, a mãe suplicava discrição, o pai falava em honra profissional. Sofia, ao lado dela, permanecia calada, mas os seus olhos diziam tudo. No dia seguinte, os jornais de Lisboa estampavam a notícia na primeira página. Advogada de elite anuncia casamento lésbico, cliente ameaça processar. Ana chegou ao escritório com o telefone a tocar sem parar. Os colegas olhavam-na com uma mistura de apoio e receio. O caso Costa era o seu maior até à data, com milhões em jogo e uma audiência marcada para dali a 2 semanas. Se perdesse a confiança do cliente, o seu nome seria manchado para sempre. Nessa tarde, recebeu a notificação oficial da Ordem, uma investigação por possível violação de ética profissional. A decisão que tinha de tomar era de vida ou morte para o seu futuro. Cancelar o casamento salvava a carreira, mas perdia Sofia. Prosseguir significava lutar contra o mundo inteiro. Ana escolheu lutar. Ligou para Sofia e disse: "Vamos casar. Mas primeiro, vamos enfrentar isto juntas." O preço, porém, começava a revelar-se mais alto do que imaginavam. Os paparazzi já rodeavam o prédio dela e a mãe de Sofia, que vivia no Porto, tinha ligado em pânico, dizendo que a família dela também estava a ser assediada. A tensão aumentava como uma corda esticada ao limite e Ana sabia que cada palavra, cada escolha, podia ser a última. A investigação da Ordem dos Advogados avançou rapidamente e Ana passou os dias seguintes entre reuniões de emergência e sessões de estratégia com o seu advogado de defesa, um velho amigo da faculdade. O escritório, outrora um refúgio de papéis e café forte, transformou-se num campo de batalha. Os colegas sussurravam nos corredores, alguns oferecendo apoio silencioso, outros desviando o olhar. Miguel Costa, o cliente, exigia uma reunião presencial e, quando chegou, o seu rosto era uma máscara de fúria contida. A tua relação está a ser explorada pela imprensa como prova de que estavas distraída. Perdi 2 contratos por causa disto, Ana. Vou processar-te por negligência. Ana defendeu-se com a voz firme, argumentando que a sua vida privada nunca interferira no trabalho, mas no fundo sabia que o escândalo já estava a corroer a sua credibilidade. Sofia, enquanto isso, enfrentava o seu próprio inferno no centro social onde trabalhava. Os pais das crianças que atendia começaram a questionar a sua presença e o diretor sugeriu uma licença temporária para proteger a instituição.
A pressão social era sufocante. Em Portugal, onde o casamento igualitário era legal desde 2010, a aceitação ainda era frágil em certos círculos conservadores. Ana e Sofia decidiram não se esconder. Organizaram uma pequena conferência conjunta onde Sofia falou pela primeira vez: amamos-nos e vamos casar. Não vamos deixar que o medo nos pare. As imagens correram o mundo e o apoio de organizações LGBT de Lisboa chegou em ondas, mas também vieram as ameaças anónimas por e-mail. Numa noite chuvosa, enquanto regressavam de uma reunião com o advogado, um carro de paparazzi perseguiu-os pelas ruas estreitas do Bairro Alto. Sofia, ao volante, perdeu o controle por um instante e bateu numa parede baixa. O acidente foi leve, mas Sofia ficou com uma concussão e o braço fraturado. No Hospital de São José, Ana segurou a mão dela durante horas, enquanto os médicos confirmavam que não havia danos graves. Mas o outro condutor, um empresário ligado à Costa, anunciou imediatamente uma ação judicial por danos, alegando que a distração causada pela relação pública de Ana tinha provocado o acidente. Agora eram dois processos, o da ordem e o civil. A família de Ana reuniu-se de urgência. O pai, Manuel, com os olhos vermelhos, disse: filha, pensa na tua carreira. Adia o casamento 6 meses, deixa o escândalo acalmar. A mãe chorava baixinho, pedindo que protegessem o nome da família. Sofia, ainda na cama do hospital, ouviu tudo pela porta entreaberta e sentiu o coração partir. Ana enfrentou-os: se eu me calar agora, perco Sofia. E se perder, perco-me a mim. A decisão era mortal. Prosseguir significava arriscar tudo, recuar significava sobreviver, mas vazio. Nessa mesma noite, Ana assinou os papéis para contra-atacar o processo de Costa, usando provas de que o seu trabalho no caso nunca fora comprometido. Os médias explodiram novamente. Advogada lésbica processada após acidente, pais choram em silêncio. A tensão familiar atingiu o pico quando o pai ameaçou não comparecer ao casamento. Ana sentiu que o mundo se fechava, mas a mão de Sofia na sua dava-lhe força. O julgamento da ordem estava marcado para a semana seguinte, e cada minuto contava como uma bomba-relógio. O dia do julgamento na ordem dos advogados chegou sob um céu cinzento de Lisboa. Ana entrou na sala de audiências com o coração a bater descontroladamente, vestida no seu melhor fato preto, Sofia ao lado como testemunha de caráter. Os membros do conselho, todos homens mais velhos, olhavam-na com expressões impenetráveis. O advogado de Miguel Costa apresentou vídeos de notícias e e-mails anónimos que sugeriam que Ana priorizara a relação em detrimento do cliente. A senhora doutora estava mais preocupada com o casamento do que com os interesses do meu cliente, acusou ele. Ana respondeu com calma, apresentando relatórios detalhados do caso, depoimentos de colegas e até uma carta de apoio de uma juíza influente. Mas o golpe mais duro veio quando o próprio pai, Manuel, foi chamado como testemunha surpresa pela acusação. Ele hesitou, com a voz embargada: a minha filha é uma excelente profissional, mas esta exposição pública afetou a nossa família. As lágrimas dele na sala fizeram o silêncio cair novamente, como na conferência inicial. Ana sentiu o peito apertar. O pai estava a proteger a honra dele próprio, mas ao preço dela. Sofia interveio com dignidade, descrevendo como a relação nunca interferira no trabalho de Ana. O conselho deliberou durante horas. No final, a decisão foi adiada por mais 15 dias, mas com uma advertência clara: qualquer novo escândalo poderia levar à suspensão da licença. Ana saiu exausta, abraçando Sofia na rua enquanto os flashes disparavam. Em casa, a discussão com os pais foi explosiva. Manuel gritou que ela estava a destruir o legado dele, a mãe implorou que pensasse no futuro dos netos que nunca teriam. Sofia, com o braço ainda engessado, ficou em silêncio, mas depois disse baixinho a Ana: se for preciso, eu desapareço por uns meses. Para te salvar. Ana recusou: nunca. Ou lutamos juntas ou não lutamos. A pressão da opinião pública intensificava-se. Manifestações de apoio LGBT ocorreram em frente ao tribunal, mas também protestos conservadores. Um jornal publicou uma entrevista falsa com um amigo próximo alegando que Sofia influenciara Ana a esconder informações do caso Costa.
O processo civil do acidente avançava e o advogado de Ana avisou que um acordo rápido poderia salvar a reputação, mas significaria admitir culpa indireta. Ana recusou o acordo. Nessa noite, sozinha no terraço com vista para o Tejo, Ana questionou-se pela primeira vez se o preço da coragem era demasiado alto. Sofia encontrou-a e, sem palavras, abraçou-a por trás. O casamento estava marcado para dali a 3 semanas, no jardim de uma amiga em Sintra. Os convites já tinham sido enviados, mas metade dos familiares de Ana ameaçavam não ir. O dilema era constante. Proteger-se a si mesma significava trair o amor, proteger Sofia significava arriscar a ruína profissional. A corda esticava-se cada vez mais. File 4. As semanas finais antes do casamento foram um turbilhão de audiências e noites sem dormir. O Conselho da Ordem decidiu finalmente. Ana receberia apenas uma advertência formal, mas o caso Costa foi transferido para outro advogado e a empresa dele rescindiu o contrato com perdas financeiras enormes para Ana. O alívio foi breve, porque o processo do acidente explodiu. O empresário lesado exigia 200 mil euros e uma declaração pública de culpa. Ana e Sofia reuniram provas de que os paparazzi tinham sido os verdadeiros culpados, contratando detetives privados que filmaram as perseguições. No Tribunal Civil, Ana defendeu-se pessoalmente, argumentando que a sua relação não era motivo para negligência. O juiz, uma mulher de meia idade, ouviu com atenção, mas o ambiente estava carregado de preconceito velado. Durante o intervalo, a mãe de Ana apareceu no corredor, com os olhos inchados. Filha, o teu pai está doente de preocupação. Ele ama-te, mas não sabe como dizer. Ana abraçou-a, mas manteve-se firme. Sofia, recuperada do acidente, começou a receber ameaças por telefone e a polícia de Lisboa abriu um inquérito. A família de Sofia, do Porto, decidiu vir em peso para o casamento, mas com reservas. A pressão mediática não parava, programas de televisão debatiam o direito à privacidade versus o dever profissional. Ana perdeu 2 clientes importantes que citaram preocupações éticas. O dinheiro escasseava e o apartamento delas em Lisboa corria risco de ser vendido. Numa reunião de emergência com o advogado, Ana ouviu a proposta final, retirar a queixa contra o empresário e adiar o casamento indefinidamente em troca de um acordo amigável. Sofia estava presente e, pela primeira vez, chorou abertamente. Eu não quero ser o motivo da tua ruína. Ana olhou para ela e disse, tu és o motivo da minha vida. Recusou o acordo novamente. A decisão custou caro. 2 dias depois, o pai de Ana sofreu um pequeno infarto e foi hospitalizado. No quarto do hospital, Manuel segurou a mão da filha e sussurrou, vá em frente com o casamento. Eu estarei lá, mesmo que doa. As lágrimas dele foram um sinal de rendição. A mãe ligou para Sofia e pediu desculpa pela primeira vez. O escândalo, em vez de destruir, começava a unir de forma estranha. Mas o julgamento civil ainda pendia e a data do casamento aproximava-se como uma sentença. Ana e Sofia passaram a última semana a preparar tudo em segredo, escolhendo flores simples e um vestido discreto para cada uma. Os jornalistas rondavam Sintra, mas elas ignoraram. A noite anterior ao casamento, sozinhas em casa, Ana perguntou, valeu a pena? Sofia respondeu com um beijo na testa, sempre. O amanhã decidiria se a coragem as salvaria ou as destruiria de vez. O dia do casamento amanheceu ensolarado em Sintra, com o jardim da amiga decorado com luzes suaves e flores brancas. Ana vestiu-se com um fato branco simples, Sofia com um vestido fluido cor de marfim. Os convidados eram poucos, amigos próximos, a família de Sofia completa e, para surpresa de todos, os pais de Ana. Quando Manuel e a esposa entraram, o ar ficou carregado. Ana aproximou-se e o pai abraçou-a com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Perdoa-me por ter duvidado, murmurou ele. A mãe chorava também, mas de alívio. A cerimónia começou pontualmente, com a celebrante a ler os votos civis. No momento em que Ana e Sofia trocaram as alianças, o silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo choro contido dos pais de Ana. Todos na plateia sentiram o peso daquele momento. Não era só felicidade, era vitória sobre o escândalo, o acidente, os processos. Mas a tensão não terminara.
Durante o pequeno almoço, o telefone de Ana tocou. Era o advogado, o juiz do processo civil tinha decidido a favor delas. O empresário retirara a queixa após ver as provas dos paparazzi. A ordem confirmou que o caso estava encerrado sem mais sanções. Ana anunciou a notícia em voz alta e o jardim explodiu em aplausos. Sofia abraçou-a e, pela primeira vez em meses, riram sem medo. No entanto, o preço pago era real. Ana perdera clientes, a família passara por meses de dor e a reputação ainda precisava de ser reconstruída. Durante o brinde, Manuel levantou o copo e disse publicamente: "Aprendi que o amor verdadeiro não se esconde. Parabéns, filhas." As lágrimas dele novamente fizeram todos calarem por um instante, mas desta vez era de orgulho. A festa continuou até ao pôr do sol, com danças e risos que pareciam curar as feridas. Ana e Sofia dançaram a primeira valsa sob as luzes, sentindo que tinham vencido. Mas no fundo, sabiam que a sociedade portuguesa ainda julgava que novos escândalos poderiam surgir. A viagem de lua de mel foi cancelada por precaução financeira, mas elas prometeram uma simples semana na praia da Costa da Caparica. Na noite de núpcias, no apartamento tranquilo, Ana olhou para Sofia e disse: "Sobrevivemos." O futuro ainda era incerto, mas o presente era delas. Os meses seguintes ao casamento foram de reconstrução lenta. Ana abriu um novo escritório pequeno em Lisboa, focado em casos de direitos LGBT e discriminação, recuperando clientes que valorizavam a sua coragem. Sofia voltou ao centro social com um cargo mais seguro e as ameaças pararam gradualmente. A família uniu-se de verdade. Manuel visitava-as todas as semanas, ajudando com conselhos jurídicos, e a mãe cozinhava refeições que levava de Alfama. O escândalo transformara-se em símbolo. Ana recebeu convites para palestras sobre ética profissional e vida privada. Mas nem tudo era perfeito. Um antigo colega processou-a por danos morais ao nome da firma antiga e tiveram de defender-se novamente em tribunal. A decisão foi favorável, mas custou tempo e dinheiro. Sofia sofreu um episódio de ansiedade quando um jornal reabriu o caso do acidente, mas Ana esteve ao lado dela todas as noites. O casamento, apesar de tudo, fortalecera-as. Numa tarde de domingo, sentadas no jardim com vista para o Tejo, Ana e Sofia falaram do futuro. Talvez adoção, talvez uma casa maior. Os pais de Ana, agora avós honorários, apoiavam. O preço da Duma Coragem tinha sido alto, carreira abalada, família ferida, saúde testada, mas o silêncio teria sido pior. A sociedade mudara um pouco graças a elas, e isso valia tudo. No final, olhando para Sofia, Ana soube que escolhera certo. A pergunta que fica: a coragem de viver a verdade em plena luz sempre vale o risco de perder tudo, ou a discrição protege melhor o amor e o futuro? Verdadeiro ou falso?